De todas as histórias que a Bíblia conta, aquela que talvez tenha o roteiro mais impressionante é a história do Êxodo. Águas virando sangue, pedras caindo do céu, animais e primogênitos morrendo, o mar se abrindo, coisas fantásticas, extraordinárias. Mas o ponto mais importante dessa história é o chamado que Deus faz para Moisés. Por que o chamado de Deus sempre é importante? Qual é o propósito de Deus quando Ele chama alguém? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar sobre o chamado de Deus. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa Está Escrito. Muito obrigado por abrir aí a sua sala. Quem sabe aí no seu contexto de trabalho você está fazendo uma pausa para acompanhar aqui o programa Está Escrito, conectado com a sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Aqui a gente só traz boa notícia porque a gente vai à Palavra de Deus e é sempre para mim aqui um privilégio poder estar aqui mesmo à distância, conectado com você através do estudo da Palavra. Quero agradecer o carinho da sua audiência, a sua companhia e desejar que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família e todos os seus projetos. E você sabe que aqui, na Novo Tempo, a gente sempre tem coisas boas para oferecer para você. E hoje eu quero oferecer para você que ainda não conhece essa revista Esperança, A Cura do Pecado. Talvez a doença do pecado não faça tanto sentido para você. Você até mesmo desconsidera, porque no mundo que a gente vive hoje, essa é uma palavra que foi jogada para a gaveta do esquecimento, não é verdade? Até mesmo dentro da religião, as pessoas não querem entender o que é o pecado, o que ele ocasiona na vida do ser humano. Mas eu quero dizer para você, quero te assegurar que não tem nada pior do que qualquer tipo de doença é essa silenciosa, muitas vezes, para você entender, fazer um diagnóstico correto e permitir que Deus trabalhe na sua vida. Eu quero te convidar a pedir agora mesmo a revista Esperança para você entender, por exemplo, o tema da origem do mal. Será que Deus é o responsável por todas as coisas ruins que acontecem hoje na natureza, no meio político, na sua família? O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Bom, você pode pedir agora mesmo a sua revista Esperança, A Cura do Pecado. Você está vendo no GC, o telefone que está aparecendo, o número é 0, operadora 12, 21 27 31 21. Você pode ligar de segunda a quinta-feira, nós temos o atendimento na escola bíblica até às 11h30 da noite. Facilitou sua vida, não é mesmo? Você também pode, se quiser, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o número que está aparecendo aí é o 12 98244 4449. Você vai mandar, vai receber um link e ao preencher ali as informações importantes, vai apontar o melhor endereço para você receber essa Esperança, a revista Esperança na sua casa ou no lugar que você achar melhor. E deixa eu te lembrar, não tem nenhuma pegadinha. Você vai pedir sem custo nenhum. Nós não cobramos, nós não vendemos, nem se cobra aqui o despacho, o envio pelo correio. Então, pode entrar agora em contato com a gente, você vai pedir e vai receber aí na sua casa. E não se esqueça de dizer, o pastor Robson do programa Está Escrito me falou para ligar aqui e pedir a revista Esperança. Eu quero agradecer você que é o nosso anjo da esperança. Nós temos aqui todo mundo, viu? Eu falo aqui em nome de uma grande equipe. Nós temos um carinho enorme, uma gratidão, porque você acredita no nosso ministério. Todos os meses, com as suas doações, vocês nos dão condição de ampliar tudo que a gente faz aqui. Não só a construção de cenários novos, não só também a preparação de materiais importantes como esse daqui. Através da sua doação, a gente vai além. Mas eu queria fazer um pedido especial para você que é anjo. Nesse mês de março,
nós estamos numa campanha especial. A gente quer ampliar o nosso raio de ação. E para que isso aconteça, como nós não somos uma TV comercial, nós dependemos essencialmente da sua doação, a gente pede para que você faça uma segunda doação, entendeu? Você já faz aquela normalmente e você faz uma segunda para os projetos especiais que nós temos aqui para ampliar através da TV o nosso sinal, também na web, na rádio. Essas coisas são muito importantes. E nesse mês de março, a gente reúne essa condição financeira através da sua doação especial e a gente, então, consegue fazer muito mais coisa, levando a mensagem onde ela precisa chegar. Se você ainda não é anjo, você pode ligar aqui, ó, tá vendo? Esse é o mês da doação especial. Se você sente aí vontade de fazer uma doação, quer saber como você faz isso? Liga agora para a gente no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Você vai falar com o pessoal da Central Anjos da Esperança, eles vão te dizer o que você precisa fazer para ser também um anjo da esperança e, através da sua doação, transformar muitas vidas. Está dado o recado aí, muito obrigado. E eu quero já dizer para você que nós estamos começando agora uma nova série aqui no programa Está Escrito, que é a série sobre o Êxodo, um dos livros mais extraordinários de toda a Bíblia. E eu queria começar no episódio mais importante do Êxodo, que é lá no início, capítulo 3, do verso 1 ao 5, você vai encontrar a história do chamado de Moisés. Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou ler com você o texto. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Perceba, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus então continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Essa história, ela descreve um rompante do sobrenatural sobre o natural. Aqui nós estamos encontrando Deus invadindo a história. Isso é algo extraordinário. E ele faz isso para reescrever o final da história. Como saber que Deus está me chamando também para fazer alguma coisa extraordinária? Qual que é o propósito do chamado de Deus? Eu queria iniciar com você analisando aqui o contexto do chamado. Qual que é o ritual do chamado que Deus faz para Moisés e que é um ritual comum a todos os chamados que ele faz na Bíblia? Se você for estudar do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia sempre vai descrever Deus procurando pelo homem. Mas como é que Deus busca as pessoas? Como é que ele procura você? Como é que ele está no seu encalço? Primeira coisa que você precisa saber é que a busca de Deus é incessante. Deus está o tempo todo atrás do homem. Mas essa busca também é interessante. Deus, ele sempre procura despertar a nossa atenção. Mas essa busca de Deus, ela também vai ser consciente. Ou seja, Deus sempre vai se manifestar de maneira que é evidente, uma manifestação clara. Mas essa busca também vai ser transcendente. O que significa? Que Deus sempre vai nos chamar para algo que está além da nossa compreensão. Essa busca de Deus, ainda ela vai ser diferente, porque Deus vai usar uma estratégia exclusiva para cada pessoa. Porque Deus faz coisas extraordinárias. Ele faz coisas diferentes. Para que os homens, eles entendam a mesma coisa. O que eles precisam entender? Primeira coisa que existe de importante dentro de um chamado é que ele sempre vai ser um convite gracioso.
cheio de amor, cheio de bondade do Senhor, para que eu e você nos aproximemos dele, para que a gente se relacione com ele, para que a gente também conheça a glória de Deus e conheça o poder de Deus. Esse é um chamado especial quando Deus diz assim: chega mais perto, meu filho. Veja, nenhum homem, se você procurar na Bíblia, ele foi enviado por Deus. Ele foi fazer algo para ele, sem antes estar com ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você é pastor, se você é apóstolo, se você é um padre, se você é um ministro, um cooperador, se você é um obreiro, se você é um evangelista, veja, você não pode se esquecer. Antes de você ir em nome de Deus, é necessário você estar com esse Deus. É necessário você conhecê-lo, você compreendê-lo, ainda mais se envolver com a vontade de Deus, para então só depois você ir e fazer exatamente aquilo que Ele ordenou. Essa é a primeira parte do chamado. Mas tem uma segunda parte, e essa daqui talvez seja a essência daqueles que são enviados por Deus. A segunda parte do chamado é um convite que Deus faz para que a gente desenvolva a dependência de Deus, a dependência do poder de Deus, a dependência da graça do Senhor, para que qualquer coisa que a gente faça seja para o crescimento e a expansão do reino que Ele estabeleceu aqui na terra. Então veja, essa é uma importante lição que você, que eu, muitas vezes nós nos esquecemos. A gente tem mania de sair em nome de Deus, mas lutar as nossas batalhas, usando as nossas capacidades e as nossas estratégias. O chamado aqui de Moisés, ele me lembra que tão importante quanto estar com Deus é você depender dele para fazer aquilo que ele pediu. Veja, um crente que vive sem oração, sem estudo da Bíblia, é como se fosse um carro sem gasolina. Ele é quase perfeito. Ele tem quase tudo, mas só falta o essencial para ele andar. Ele tem motor, ele tem câmbio, ele tem banco, ele tem porta-malas, mas ele não sai do lugar. Veja, para todas as pessoas, Deus tem um chamado para estar com Ele, para conhecer mais da sua graça, para se envolver com o seu amor, com a sua salvação. E Deus também tem um chamado para você ir com Ele, para realizar aquilo que Ele espera. Alguém disse uma vez que se o Espírito Santo fosse retirado da maioria das igrejas, ou quem sabe todas as igrejas, nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas, sem perceber que temos a ausência do principal. Quais são as lições que a gente pode tirar do chamado de Deus? Queria que você pensasse agora. Pode ser que Ele está passando agora aí e usando o programa Está Escrito para falar ao seu coração. Quais são as lições? Primeira, o chamado, ele sempre é individual, ele é para cada pessoa. Deus tem um chamado único para você. Mas, além disso, o chamado também vai ser personalizado. Ou seja, para cada pessoa, Deus tem um chamado diferente. Mas não apenas isso, o chamado de Deus é essencial. Para cada pessoa, Deus vai ter um chamado importante. Mas não para aí, não. Ele também vai ser extraordinário. Para cada pessoa, Deus tem um chamado que é surpreendente. Deus hoje, Ele está passando pela sua vida, usando aqui a Novo Tempo, para dizer que na sua história, hoje, vai começar um capítulo novo. Essa parte da sua história vai ser mais intensa a partir de agora. Não importa se você está sóbrio aí me assistindo, se você está bêbado, se você até mesmo está drogado, se você está feliz, se você está triste, se você está pensando na morte, não importa se você está disposto, indisposto ou quem sabe até contrariado. Não importa se você está pronto, se você está se preparando ou quem sabe se você está até mesmo atrasado. Não importa se você já foi, se você já fez ou se você ainda vai fazer. Nada mais importa quando Deus tem um encontro marcado conosco. O chamado muda tudo, o chamado muda todos.
E aí, depois de a gente entender essa parte especial, a gente precisa compreender qual é o lugar do chamado. Veja, o lugar que Deus costuma chamar as pessoas, ele sempre é muito importante. O livro do Êxodo, ou o movimento do Êxodo, ele não começou lá nos palácios, não começou nas pragas, não começou na noite do 14º dia do primeiro mês. Ele começou no deserto. Foi naquele momento. Veja, o chamado não é um encontro casual, ele sempre é premeditado. Deus ele vai nos encontrar na hora certa e no lugar certo. Onde foi que Deus fez o chamado para Moisés? Você se lembra? Êxodo capítulo 3, o verso 1 diz que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, que era sacerdote de Midian, seu sogro Jetro. Estava levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, quando ele chegou ao monte de Deus, a Horebe. Veja, esse verso aqui, ele apresenta 3 curiosidades sobre Moisés. A gente precisa responder aqui 3 perguntas para saber que curiosidades são essas. Primeiro, o que ele estava fazendo? A segunda, para quem ele estava fazendo? E a terceira, onde ele estava fazendo? A primeira pergunta, o que ele estava fazendo? Êxodo 3:1 diz que ele estava apacentando o rebanho. Veja, Moisés estava pastoreando, estava apacentando ovelhas. O que há de especial aqui? A gente precisa entender o passado para compreender o contexto que estava na história de Moisés. Moisés ele cresceu no palácio, se lembra disso? Quando ele estava adulto, com 40 anos, de acordo com Atos 23, ele foi considerado para ser o próximo na linha do Egito, do trono do Egito. Mas ele decidiu trocar o conforto, o poder que ele teria naquele lugar para ajudar o seu povo, que estava sofrendo terrivelmente sobre a escravidão. Quando ele foi ameaçado de morte pelo faraó, ele fugiu para a terra de Midian e ele recomeçou a sua história como pastor de ovelhas. Mas o que há de importante aqui? Lá em Gênesis 46, o verso 33 e 34, tem uma informação muito importante. Quero ler com você. Olha o que diz lá. Diz assim: quando, pois, faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora. Tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Veja que a figura do pastor de ovelhas era abominável para os egípcios. Quando a gente encontra Moisés pastoreando ovelhas, nós entendemos que ele foi da glória para o vexame, da bênção para a maldição. Ele foi do status para o esquecimento, do trono para a sua insignificância. Nós então encontramos Moisés aqui, uma pessoa que realmente fracassou terrivelmente na vida. O chamado de Moisés aconteceu ali, nesse contexto, para mostrar que os nossos fracassos, eles são ponto de partida para uma nova história com Deus. O Senhor demonstra nesse episódio que Ele pouco pode fazer conosco quando nós somos autossuficientes, vivendo nos palácios da vida, aspirando o trono e o comando das coisas. Quando nós estamos vivendo a agrura do deserto, do fracasso, do desespero, você consegue me entender? Deus, nessas ocasiões, Ele encontra oportunidades marcantes para mudar a nossa história. Isso aqui é extraordinário. Segunda pergunta, para quem Ele estava fazendo? O capítulo 3, o verso 1 diz que Ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian. Isso aqui é interessante, ó. Até mesmo as ovelhas que Moisés cuidava não eram dele. Veja, do proprietário de terras, de escravos, um futuro governante do maior reino da época daqueles dias, agora ele era um empregado de carteira assinada. As ovelhas que ele cuidava eram do seu sogro Jetro. É preciso entender que o sogro de Moisés, ele era sacerdote, ou seja, ele era um homem de Deus, ele estava envolvido nas coisas divinas. Então, olha, sem que Moisés percebesse amplamente, ele já estava trabalhando para o Senhor. Ele já estava envolvido nas coisas de Deus. Mas ele não tinha muito conhecimento, ele não tinha intimidade com o divino. O chamado de Moisés é um chamado para se viver intensamente aquilo que você pratica. É professar antes de você praticar. É experimentar antes de você oferecer. Mais importante do que o que você está fazendo, é para quem você está fazendo. Dias, meses, anos se passaram.
40 anos Moisés viveu ali no Egito, dos quais mais ou menos 30 aproximadamente ele viveu na corte real. Agora, 40 anos Moisés estava no deserto cuidando de ovelhas. Exatamente o que diz lá em Atos, capítulo 7, verso 29 e 30, que quando Moisés se sentiu ameaçado, ele fugiu, se tornou peregrino na terra de Midian, onde nasceram ali 2 filhos. Depois de 40 anos, diz aqui o texto, apareceu o Senhor no deserto do Sinai, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Aqui a matemática é fácil. 40 anos Moisés tinha quando ele fugiu do Egito. 40 anos tinham se passado no deserto. Então agora, Moisés tinha 80 anos quando Deus apareceu. O detalhe curioso é que Deus o visitou na sua aposentadoria. No momento que ele deveria descansar, o Senhor o chamou para o trabalho. Deus tem as razões que até a própria razão desconhece. Ele usa um menino para derrubar um gigante, ele usa uma trombeta para derrubar muros, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Se Moisés era um funcionário do sacerdote, Deus era o seu patrão. Durante 40 anos ele atravessou o deserto de um lado a outro, mas essa tarefa foi a sua graduação para a missão de conduzir o povo pelo deserto durante os próximos 40 anos, atravessando agora na direção da terra prometida. Entenda aqui uma coisa, não se esqueça, não subestime as coisas pequenas, até mesmo as coisas insignificantes que você está fazendo agora, porque elas podem ser a preparação que Deus está lhe dando para fazer algo extraordinário. Terceira pergunta, onde ele estava fazendo? Diz aqui que ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele estava levando o rebanho para o lado ocidental, quando Deus chegou ali em Horebe. Olha, quando as coisas de Deus se encontram com as coisas humanas, o sobrenatural, ele toma conta daquilo que é comum. O deserto era o refúgio de Moisés, era o seu esconderijo do seu fracasso, o seu lugar para chorar as suas derrotas. Mas não muito longe dali, estava um lugar que havia sido escolhido pelo Criador. Aquele monte era a habitação do divino aqui na terra. O nome Horebe significa literalmente seco, deserto. Veja, Deus habita em lugares desertos, lugares de pranto, lugares de choro, lugares que são marcados pela falta de condição, pela falta de vida. Veja, ele não escolheu o palácio para visitar Moisés, mas a simplicidade de um deserto, para mostrar que ele estava mais perto do que até mesmo Moisés podia imaginar. Talvez você está me assistindo e diz assim, pastor, a minha casa é muito simples, eu não tenho muitas condições. Talvez você é um empreendedor, mas diz assim, a minha empresa é pequena, só tem uma porta que tem um grande sonho por detrás dela. Talvez a escola que você frequenta pode ser uma escola com um ensino muito limitado, mas eu queria te lembrar, não se esqueça, Deus habita em lugares simples, em lugares inóspitos. Ele visita a sua insignificância para te mostrar que Ele é capaz de te levar para a excelência. Com Deus, nós sempre estamos um passo à frente das grandes e extraordinárias realizações. O Egito ainda não sabia, mas era uma nação fracassada. Os escravos ainda não sabiam, mas eles eram uma nação livre. O líder Moisés ainda não sabia, mas ele já estava preparado por Deus para realizar a maior obra que qualquer ser humano já realizou. O que Moisés estava fazendo? Ele estava no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Mas não era exatamente isso que ele estava pensando. Pode ser que você esteja enxergando em sua vida a mesma coisa que Moisés via no deserto. Mas deixa eu te dizer, se as coisas estão difíceis, se a angústia toma conta do seu coração, deixa eu te dizer, Deus hoje está aparecendo para mostrar para você que Ele é capaz de fazer grandes coisas através das suas mãos. A gente costuma lamentar a nossa condição. A gente costuma chorar em meio aos problemas e até pensa que pode ser uma maldição de Deus. Deixa eu te dizer, Deus habita em Horebe.
Agora, o que Deus faz em Horebe? Ele aparece para Moisés e diz assim, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Veja, o que Deus espera de nós diante do chamado? Quando você vai à Bíblia, você descobre em Isaías 20, o verso 3, o verso 4, que a condição de um escravo era andar descalço. Quando Deus pede assim, Moisés, tira o sapato, descalce o seu sapato. Ele estava querendo dizer para ele, Moisés, a partir de agora, você é meu servo. Eu mando na sua vida, eu mando na sua agenda. Essa que é a grande verdade por detrás do chamado de Deus. Deus pode até manifestar o seu poder, a sua glória, mas a realidade por detrás do chamado é que eu não tenho preeminência, eu não tenho opinião, eu sigo a vontade de Deus. Essa é a grande verdade diante das batalhas que nós lutamos. Quando a gente compreende isso, a gente vive diferente. Até Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 3, o verso 1, ele diz assim, olha, eu carrego em mim as algemas de Cristo. Paulo entendeu que ele era um prisioneiro de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na vida, nós não somos verdadeiramente livres, absolutamente livres. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos servos de Cristo. Você tem inúmeras histórias de pessoas que rejeitaram o chamado. Mas Deus, Ele ainda continua chamando. O chamado para Moisés era um chamado à escravidão. Mas essa escravidão que liberta, que tira o peso da alma, é uma escravidão que não maltrata, que não subjuga, que não humilha. A graça, ela enobrece, a graça capacita, ela condiciona. A gente descobre que em Cristo nós somos livres, nós somos libertados do pecado, mas nós nunca somos libertinos. A liberdade que Deus nos oferece é para sermos aquilo que Ele designou para nós. Por isso, tirar as sandálias é pisar num lugar santo, é escolher voltar para o paraíso. É decidir atravessar o deserto na direção da terra prometida. E esse chamado é individual, ele é único, ele é personalizado, ele é para você que está assistindo agora no Novo Tempo. Ele é essencial porque ele é extremamente importante, ele é extraordinário porque Deus vai fazer a diferença, ele vai te surpreender. Deus, ele, como Moisés, está chamando você pelo nome agora. E aí, você aceita? Ora aqui comigo então. Senhor, nós percebemos a Tua santidade, a Tua glória na nossa vida nesse instante. Como Moisés, nós queremos descalçar as sandálias, para descansar os nossos pés na Tua presença, na Tua santidade, na Tua glória. Toma conta da nossa vida, ó Senhor. Nós te pedimos isso humildemente, orando em nome de Jesus. Amém. Que maravilha ter você aqui comigo, mas o programa já terminou, está terminando. Mas eu queria te lembrar uma última coisa. Não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.